Olá pessoal da imigração, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E antes de começar, eu gostaria de agradecer muito o engajamento que eu tive no último vídeo. Não só visualizações, mas curtidas e comentários. Isso foi muito além do que eu esperava. E sem sombra de dúvidas vai me motivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui. E aproveitando o espaço para fazer um jabá aqui, eu já peço para vocês procurarem o link na descrição desse vídeo aqui do meu Instagram. Ainda não tem muita coisa lá, mas eu já estou começando a produzir conteúdo de imigração e vou compartilhar lá com vocês também. No último vídeo, vocês deixaram uma série de comentários, muitos deles corroborando com as informações que eu trouxe no vídeo e outros fazendo uma série de perguntas. O conteúdo desse vídeo aqui atende algumas das perguntas que foram feitas lá. Foi uma interação bastante legal e desse engajamento de vocês, eu vou direcionar o conteúdo dos próximos vídeos também. Bom, no vídeo passado, eu trouxe informações sobre o que estava acontecendo no consulado no momento da entrevista e que houve uma certa mudança, contrariando aquilo que sempre vinha acontecendo. Você só tinha entrevistas e aprovações. E as informações que eu trouxe naquele vídeo remetiam ao volume inesperado de negativas. Só que para tentar explicar aquilo que estava acontecendo, eu trouxe alguma coisa de contexto e as perguntas de vocês foram em cima desse contexto. Uma das informações que eu trouxe é que existem algumas publicações que tratam sobre mudanças na forma de avaliação dos vistos EB1, EB2 e EB3, e que isso provavelmente vai acontecer no ano que vem. Nesse vídeo aqui eu quero trazer quais são essas mudanças e também, para não variar, o contexto em que elas acontecem. Bom, vamos lá. Para a gente entender as possíveis mudanças que vão acontecer, é legal primeiro a gente entender o que aconteceu no passado recente. Sim, nós tivemos mudanças. E para a gente que está nesse meio aqui, nós sabemos que essas mudanças elas não são tão amplamente anunciadas pela USCIS, mas elas estão acontecendo. Eu comecei a estudar especificamente o visto EB2NW em 2021. Eu estava nessa época considerando aplicar para o visto, tanto que eu fiz a aplicação, e antes de contratar qualquer serviço, eu queria entender um pouquinho mais sobre as especificidades desse visto. No final das contas, eu acabei tomando a decisão de fazer a aplicação sozinho e felizmente deu tudo certo, com um monte de perrengue no meio do caminho. Mas de 2021 para cá, eu consegui acompanhar várias mudanças que aconteceram na forma de julgamento dos pleitos imigratórios e nem tudo foi divulgado. Mas nós sabemos que essas mudanças aconteceram e eu já vou explicar aqui por quê. Até mais ou menos o final de 2021, as informações que a gente tinha sobre o visto EB2NW elas diziam pra gente mais ou menos assim, que você tem que montar uma petição, você tem que escrever uma cover letter, contar a sua história, anexar na sua petição todo o seu histórico profissional, currículo e mais uma série de documentos, algumas ou várias cartas de recomendação, talvez uma proposta de emprego ou algo parecido com isso, e você tinha lá na frente a sua petição aprovada. Mas isso mudou sem aviso prévio. Já no início de 2022, o volume de RFS, que é o pedido de informação adicional que a USCIS faz em cima de uma petição, aumentou de uma forma desconcertante. Ninguém esperava por isso. E não só esse volume aumentou, como o conteúdo dessas RFS trouxe uma série de informações para nós. Era ali nessas cartas que nós conseguíamos entender a forma como os oficiais de imigração estavam encarando e julgando as petições. Ou seja, com base nos questionamentos, nós conseguimos entender as mudanças na forma de avaliação. Pois bem, junto com isso, uma coisa que aconteceu também entre 2022 e 2023, a USCIS trouxe para o seu time vários avaliadores novos, vários oficiais de imigração. Como é que a gente sabe isso? Através do número do oficial de imigração. Nas RFS que nós recebíamos, sempre vinha lá no final o nome do diretor do Service Center da USCIS e um código, normalmente iniciado com XM e um número no final. Inclusive, observando o conteúdo dessas RFS e o código do oficial, nós tínhamos condições de montar listas e entender quais oficiais aprovavam mais, quais negavam mais e quais eram mais criteriosos na forma de avaliação das petições. Então a gente tinha até uma lista negra de oficiais. Só que de 2022, 2023 para frente, esses oficiais novos, que nós identificávamos eles através do código XM e iniciava sempre com 2.200, 2.300,
nós notamos que eles eram muito mais criteriosos que todos os demais. Hoje em dia, basicamente, quem está avaliando as petições de EB2NW são esses oficiais. Então, nos parece que, primeiro, a USCIS deve ter dado uma puxadinha na orelha desses oficiais para que eles fossem mais rigorosos. Segundo, muito provavelmente eles tinham um treinamento muito mais apurado do que os demais. E terceiro, estabeleceu-se como regra somente aprovar aquelas petições que estavam completamente condizentes com aquilo que está escrito no Manual de Políticas da USCIS. E é esse ponto que eu quero frisar com vocês aqui. Não houve nenhuma mudança no Manual de Políticas da USCIS. A única coisa que aconteceu de lá para cá foi o estabelecimento como regra que só passariam aquelas petições que estivessem completamente adequadas com aquilo que está no manual. Então a mudança formal é que não houve mudança, somente uma readequação com a norma que já estava escrita. E o resultado que a gente tem com isso de lá para cá é que só passam as petições extremamente bem estruturadas, argumentadas e evidenciadas. Aquilo que o peticionário só conta uma história bonita não funciona mais. Aquelas outras estratégias que eram utilizadas tanto por escritórios de imigração quanto por peticionários que fazem as suas próprias petições de juntar um volume muito grande de documentos esperando que isso chame a atenção do oficial, também passaram a não funcionar mais. Bom, mas o que foi lá no início de 2025 que a USCIS fez uma publicação falando sobre alterações na forma de julgar os EB2NW? No meu ponto de vista, não houve alteração nenhuma. A publicação que a USCIS fez lá em janeiro de 2025 serviu apenas para dizer o óbvio. Basicamente, resumindo tudo o que estava escrito lá, era algo do tipo: a sua elegibilidade ela precisa estar conectada com o seu Proposed Endeavor. Traduzindo isso aqui, significa que, vamos pegar um exemplo aqui, não adianta de nada você solicitar a sua elegibilidade por Advanced Degree, apresentando uma documentação acadêmica que diz que você é doutor em microbiologia, que na teoria já atenderia a elegibilidade, pois é uma formação avançada, se o seu Proposed Endeavor é algo parecido com montar uma rede de padarias. Então, a sua formação ela não conversa com o seu Proposed Endeavor. Isso para mim já era entendido. Mas se a USCIS precisou publicar uma nota explicativa para tornar mais claro esse ponto, significa que existe um volume muito grande de petições chegando lá para serem avaliadas que pecam exatamente nesse ponto. Esse exemplo que eu dei aqui eu inventei, mas eu conheço outros reais que eu não vou abrir aqui em respeito a esses aplicantes. Tá, beleza, mas o que é essa mudança que está prevista para 2026? É uma proposta de reforma para as petições de trabalhadores estrangeiros. E ela visa trazer mais padrão e clareza na avaliação das petições de EB1, EB2 e EB3. E a ideia dessa proposta é reformar e modernizar as regras das petições de trabalhadores estrangeiros. Para poder explicar um pouquinho melhor, eu fiz um resumo num parágrafo e eu vou ler ele integralmente para vocês aqui. Bom, vamos lá. O DHS, que é o Department of Homeland Security, está propondo mudanças nas regras de imigração baseadas em emprego que afetam diretamente as categorias EB2NW e EB1A. Com destaque para maior rigor e detalhamento nas exigências. Passará a ser fundamental demonstrar, por meio de provas concretas e independentes, o impacto nacional do trabalho proposto e a contribuição efetiva do profissional para os interesses dos Estados Unidos. Isso vale para o EB2NW. Além da necessidade de alinhar claramente a formação, experiência e projeto. Conversa com a nota explicativa que foi publicada lá em janeiro de 2025. No EB1A, haverá especificação dos critérios de evidência para habilidades extraordinárias e professores, pesquisadores destacados, exigindo portfólios bem estruturados, recomendações qualificadas e documentação que comprove realizações
de excelência reconhecidas, acompanhados de um plano consistente de atividades futuras nos Estados Unidos. Tudo visando fortalecer a integridade do processo e reduzir aprovações baseadas apenas em credenciais genéricas. Então, basicamente, o que está querendo ser dito aqui é que petições de EB2NW, elas têm que demonstrar de forma clara que esse peticionário vai entregar algo de interesse nacional dos Estados Unidos. E isso não é só trabalhar numa determinada área e entregar resultado XYZ. Essa petição, ela precisa comprovar esse impacto de forma mais ampla. Também é comentado aqui a necessidade de casar a formação, a experiência e o projeto. Ou seja, não vai funcionar mais juntar um monte de documentos sem nexo, sem conversar com uma proposta válida e mandar para lá dentro de uma petição. Já para o EB1A, o que o texto mostra para a gente aqui é que vai ser solicitado mais robustez nas evidências que demonstrem que esse peticionário tem sim habilidades extraordinárias e um foco um pouco maior nos planos estruturados de atuação desse profissional dentro dos Estados Unidos. Então, resumindo, para o EB1A, eles vão contar com critérios mais restritivos, muito provavelmente não vai existir mudança alguma dentro do manual, mas o que está escrito lá vai ser aplicado com mais rigor. Já para o EB2NW, vai ser necessário, vai ser cobrado o endosso mais forte do National Interest Waiver. Vai se utilizar muito menos a palavra do peticionário e muito mais as evidências de que a proposta dele tem importância nacional. Para cartas de recomendação de pessoas importantes na área, de agências e entidades governamentais. Dá para entender aqui que a gente vai ter também uma análise muito mais profunda de interesse nacional em cima da proposta do peticionário. E eles vão querer aqui evidências sólidas e de alguma forma quantificáveis do resultado que esse peticionário quer entregar para os Estados Unidos. Então, se eu puder fazer um resumo aqui, basicamente, é que, dado o aumento do volume de petições e as falhas passadas que permitiam que petições e peticionários, de certa forma, não tão aderentes a esse tipo de visto, que acabavam sendo aprovados, a USCIS, de alguma forma, está dando uma fechada nesse cerco. E o foco deles vai ser muito mais na qualidade e não na quantidade. E em evidências diretas, concretas, não em promessas que os peticionários estão colocando dentro das suas petições. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui. Muito provavelmente essas alterações que vão acontecer lá em 2026, elas vão ser somente a formalização daquilo que já está sendo aplicado hoje. Porque o conteúdo das RFS que eu tenho lido nos últimos meses já retratam tudo isso aqui. Então, como eu comentei lá no início, a USCIS ela vem aplicando as formas de avaliação, todas elas conversando com o manual de políticas, e só depois ela faz uma formalização disso. Então, o que eu posso passar para vocês aqui que estão ou construindo as suas petições ou se preparando para responder uma RFE? Siga o Manual de Políticas da USCIS. Ele por si só já é o guia mais completo que você tem à disposição e está lá no site. Tudo o que eles vão cobrar, em teoria, já está escrito lá. E essas mudanças previstas e a forma como as petições estão sendo avaliadas hoje, tudo isso já está previsto no manual. A segunda coisa que eu deixo para vocês aqui, não se baseie em petições antigas de EB2NW ou de EB1A. O que passou lá em 2018, 19, 20, 21, 22, muito provavelmente não passaria hoje com o padrão de avaliação que está sendo aplicado. Mas mesmo assim, se você quiser se basear nessas petições, dê uma filtrada nelas e utilize aquelas que foram construídas de uma forma lógica, focadas no Proposed Endeavor do peticionário e que seguem as premissas que estão descritas lá no Manual de Políticas da USCIS, de apresentar uma proposta, contar uma história convincente e apresentar as evidências. E falando em petição bem estruturada, se você está chegando agora no meu canal, saiba que existem 4 playlists nele com 27 vídeos onde eu abro a minha petição inteira, linha por linha. O link eu vou deixar aqui na descrição também. Essa minha petição, para quem não conhece ainda, na verdade foram 2, onde a primeira petição ela foi negada e a segunda ela foi aprovada.
Em cima do que eu acabei de comentar, não considerem muito a primeira playlist, porque essa não está tão alinhada com o Manual de Políticas da USAS. Mas da segunda em diante, você vai ter lá acesso a material completamente alinhado com o Manual de Políticas de uma petição que teve sucesso e foi aprovada. Aí você separa um tempo, faz um baldinho de pipoca e assiste com bastante calma. São mais de 6 horas de conteúdo falando sobre uma petição real que foi aprovada. Agora, não esqueça de curtir esse vídeo aqui, deixe seu comentário, a sua pergunta, me segue lá no Instagram, que logo teremos conteúdos mais diretos e curtinhos por lá. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!